enquanto muitos teólogos discutem aí quando será o arrebatamento, se vai ser antes, no meio ou depois da grande tribulação, o próprio Jesus nos revelou a chave para entendermos esse acontecimento por meio de um casamento galileu. Lembre-se, Jesus não era apenas um judeu, ele era um galileu, que mesmo sendo judeu dentro de Israel, os galileus tinham algumas práticas que eram diferentes aí do epicentro religioso ao redor de Jerusalém. Diante disso, e conhecendo os costumes da região, Jesus sempre ensinava coisas espirituais por meio de parábolas, histórias e situações do cotidiano ali, do dia a dia, de forma que tanto gentis como judeus pudessem entender. Então, ao falar sobre o final dos tempos com seus discípulos, que eram todos galileus, com exceção ali de Judas, Jesus estava falando sobre o seu retorno e os eventos que aconteceriam dentro de um contexto que abrangiam ali os costumes da região. Sempre ouvimos falar sobre a relação entre as práticas do casamento judaico e a volta de Jesus. Dentro da cultura galileia, o período de noivado é bem diferente do noivado da cultura ocidental, tá? Apesar dos casamentos serem aí arranjados, a noiva tinha autoridade para rejeitar o noivo. E para sacramentar o noivado, ele oferecia para a noiva um copo de vinho. Simbolicamente, eles faziam isso para criar uma aliança entre os dois. Caso ela aceitasse esse copo de vinho, tomasse um gole e devolvesse para o noivo, significava que ela estava o quê? De acordo com o noivado. E com isso, iniciava-se então ali uma aliança entre os dois. Ao receber de volta o cálice, o noivo bebia e declarava publicamente: você agora está consagrada a mim, pela lei de Moisés, e eu não beberei desse cálice novamente, até que eu beba, olha só, que eu beba um novo com você na casa de meu pai. Observe que durante a última ceia, Jesus fez o quê? Jesus ofereceu um copo de vinho aos seus discípulos, que significava uma nova aliança com eles. E depois que seus discípulos beberam, Jesus disse algo semelhante àquilo que os galileus eles estavam acostumados a ouvir em seus próprios casamentos. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mateus 26, versículo 29. Sendo galileus e seus discípulos, amados, facilmente entenderiam o significado do que Jesus estava fazendo, pois tinha forte relação com seus costumes e tradições. Após o noivado, o noivo imediatamente se retirava aí pelo período de aproximadamente 1 ano. Durante todo esse período, eles tinham que ficar separados. E enquanto isso, o noivo, ele ficava aí preparando um novo lar, Segundo o costume, eles construíam, um quarto na casa de seu pai. Ele construía um quarto na casa de seu pai, No Oriente Médio, em muitas culturas árabes e persas, eles ainda fazem isso. Esse costume nos lembra uma passagem em João, capítulo 14, em que Jesus declara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falava sobre um reino celestial, onde apenas aqueles que nasceram de novo e concordaram em ser sua noiva poderiam ir. Foi o próprio Jesus que introduziu a doutrina do arrebatamento. E ele ainda reforçou que quando aquele tempo chegasse, haveria aqueles que vivendo nessa terra não experimentariam a morte. Oh, glória! Durante esse período, a noiva precisava se preparar para a volta do noivo, permanecer ali pura, estar pronta, mesmo não sabendo quando o noivo voltaria.
ela não ficava apenas sentada esperando, ela tinha muitos afazeres e preparativos. Muitos casamentos no Oriente Médio, né, durante aquela época, ou até mesmo nos casamentos judaicos em Jerusalém, tinha uma data. Eles sabiam quando ia acontecer, mas no norte da Galileia era uma surpresa. Eles não sabiam o dia, o mês e nem a hora que ia acontecer. Nem o noivo sabia, né? Ele tinha que se ocupar fazendo ali a construção na casa do pai, né? Na casa do pai dele. A única pessoa que tinha conhecimento da data era o pai do noivo. Ele era o único que sabia o dia de enviar o seu filho para buscar a noiva. Por isso, restava aos demais, né, apenas esperar. E aqui entra outro paralelo assim, incrível com a Bíblia Sagrada, descrito aí no livro de Mateus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, assim como o Pai do noivo. Deus é o único que sabe quando enviará seu Filho para buscar a igreja, que é eu e você. Mesmo não sabendo a data, a noiva ela tinha que estar pronta. Então o que ela fazia? Era observar os sinais, a estação, as coisas que estavam acontecendo na cidade, a comida estava sendo preparada, a construção já estava pronta. Conforme ela ia sentindo que estava chegando perto o dia, o que ela fazia? Ela começava a dormir com o vestido de noiva. E as damas de honra também tinham que estar prontas e ter óleo em suas lâmpadas e ficar com as lâmpadas acesas, especialmente à noite. Isso nos lembra a parábola das 10 virgens, que além de estar prontas para a chegada do noivo, tinham que ter óleo em suas lâmpadas. Jesus disse que viria também como um ladrão na noite, que para os galileus era muito mais fácil compreender do que se tratava. Era o conceito que eles entendiam literalmente, porque uma das poucas coisas que separavam ali, né, a subcultura da Galileia do restante da cultura do casamento judaico era o fato de que quando o pai do noivo mandava o seu filho para buscar a noiva, muitas vezes isso acontecia no meio da noite, para que fosse uma surpresa. Inclusive, eles tocavam o chofar naquele momento. E a razão pela qual faziam isso era para acordar a noiva. E aquele era um momento único. A espera havia terminado e finalmente o noivo encontraria a noiva numa cena linda no meio da noite, ali com as lâmpadas acesas, as damas de honra todas vestidas de linho branco e no centro a noiva toda adornada com seu lindo vestido, indo ao encontro do noivo. Depois de muita espera, eles estão juntos novamente e dessa vez para sempre. Outra curiosidade é que quando o noivo vem com a procissão, né, para buscar a noiva, eles a colocam numa espécie de liteira, né, a levantam e a levam de volta para casa. Essa prática é chamada de voar, né, voar a noiva para a casa do Pai. Isso nos lembra a uma bela imagem, né, de quando Jesus chama a sua igreja para encontrar com ele nos ares. Um momento tão aguardado e conhecido na escatologia bíblica como arrebatamento. O livro de Apocalipse fala da ceia das bodas do Cordeiro, mais uma analogia sobre casamento. Muitos estudiosos acreditam aí que a festa, né, duraria por um período de 7 dias e 7 noites. Durante esse período, a porta era trancada. Se você não conseguisse entrar, ficava de fora. Mas a porta não abria mais, restando para aqueles que ficaram de fora um profundo estresse e aborrecimento, porque um casamento era um dos eventos assim mais incríveis que poderiam acontecer naquela época. Era uma honra participar e se você perdesse isso, era como perder uma experiência única na vida. E você acabaria se arrependendo até o dia da sua morte. Um paralelo interessante, né? É que assim como a festa duraria aí os 7 dias, a grande tribulação durará 7 anos. E, portanto,
Quem não for arrebatado experimentará grandes aflições, assim como aqueles que não entraram na festa. Quanto isso, a igreja participará das bodas do Cordeiro, conforme descrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao 9, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Coisa linda! Ao contrário do que muitos pensam, os justos sim serão retirados dessa terra. Não sabemos o dia nem a hora, mas como a noiva Galileia podemos observar os sinais, pode ter certeza que algo muito grande está para acontecer. A nossa redenção está mais próxima do que imaginamos. Cabe a mim e a você estarmos preparados. Amém?